Quinta ao Vivo. Boa tarde, segundo bloco do Quinta ao Vivo, hoje em Cachoeira do Sul, nos estúdios da Rádio TV Menorá, com a nossa irmã convidada, Stephanie Dallagnol. E no primeiro bloco, Stephanie, nós falamos do Salmo 40, nós falamos dos livramentos do Senhor, que esse salmo fala, falamos da gratidão, né, e do constrangimento. E vamos seguir, eu acho que, falando sobre isso, me fala um pouco mais das experiências que tu tem tido com o Senhor nessa área. Amém. Acho que é fundamental, assim, né, para nós entender qual é o objetivo, né? Então, assim, quando eu cheguei, a gente chegou a morar em Cachoeira, né, na outra vez, nós estamos aqui pela segunda vez, né, para quem não sabe, então, a gente passou, né, como missionários, depois viemos, então, com o presbitério, né, mas, assim, quando nós chegamos, então, em 2016, se eu não me engano, foi dezembro de 2016, ali Deus pegou e me colocou assim, como na fornalha, sabe? E Deus me chamou para fazer os louvores nas mensagens de edificação, né? Só que eu, assim, super iniciante no violão, né? Morrendo de vergonha de uma câmera, do microfone. Aquilo assim, para mim, eu suava frio, sabe? E, assim, a gente assiste os irmãos, né? A gente assiste a mensagem, mas a gente não tem ideia do que passa por trás lá dentro do estúdio. Bastidores. Né? Exatamente. Só quem conhece para saber o que é. Então, a gente olha e tá tudo uma bênção, né? Mas aquilo que tu tá vivendo ali, quando tu tá lá dentro, assim, eu não sei, assim, explicar muito com palavras, né? Mas aquilo me deixava muito envergonhada, porque eu lido até hoje com a timidez, né, com a vergonha de estar em público, falando, louvando, cantando, e estando ali, sabendo que eu estava à frente de algo, né, espiritual, precisando abrir os ares, ajudar ali a limpar os ares, né, através da oração, do louvor. Então, aquilo, assim, eu ficava muito mal, sabe? E dentro de mim eu brigava muito com Deus. Sim. Porque eu não queria estar ali. Contestava. E aí, mas eu tinha que aceitar o processo. Então, como eu falei ali no primeiro bloco, quando eu olhei para trás, depois, né? Então, a gente saiu daqui de Cachoeira naquele período, fomos a Passo Fundo. Quando eu estava lá em Passo Fundo, eu olhei para trás e eu pude, assim, sabe? Eu respirei aliviada e eu vi o que Deus fez. Porque o que Deus fez? Deus me aperfeiçoou na oração, Deus me aperfeiçoou no violão. Eu aprendi a tocar cajón naquela época. Tudo foi um aperfeiçoamento, sabe? Assim, de olhar para trás e dizer, Deus, obrigado porque tu fez isso, né? Porque aí eu fui com meu marido para outra cidade e lá eu estava livre já para poder contribuir com a obra na cidade, poder auxiliar meu marido em grupos familiares e tudo, porque tudo bem, ele tocava, era professor, já sabia, mas Sim. Precisa de uma mão muitas vezes, Sim. Né? Então, assim, foi um período maravilhoso desse aperfeiçoar, né, de Deus, de perder a vergonha um pouco, timidez e poder ter experiências, então, com Deus, né? E não são poucas, né? Stephanie, tu começou no primeiro bloco falando do Salmo 40 e tu te referiu ao versículo 5, né? São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas não mais do que se pode contar, né? Então, e no final ali, eu acho que o versículo final fala, né? Aí, uma confissão mesmo, né? Eu sou pobre e necessitado, porém, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu, né? Então, quando a gente falava no primeiro bloco, e estamos dando continuidade sobre esse constrangimento pelo amor imensurável, a nossa escolha, né? Porque nós não sabemos por que nós fomos escolhidos, né? Porque realmente nós somos pobres e necessitados, né? Nós não temos nada de especial mesmo, mas
aprove o Senhor nos escolher. Nós temos que ter gratidão por essa escolha, né? Porque realmente a visão que Deus tem nos dado, vamos dizer assim, tem dado para os cristãos em todo o mundo, né? Estamos falando aí de cristãos, de um movimento que está em todo o mundo. Então, a visão que Deus nos deu é para realmente a gente formar um corpo de Cristo aqui na Terra e fazer a diferença onde Ele nos colocar, certo? Na tua casa, na tua família, no teu trabalho, em qualquer lugar, na rua, com os desconhecidos. E essa diferença faz com que esse corpo de Cristo se materialize na Terra. Porque em determinado momento, Jesus Cristo, né, o próprio Deus, se materializou num homem, que foi Jesus Cristo, aqui na Terra, e ele transbordou esse amor, né? Muitas vezes não foi compreendido, e a gente sabe qual foi o fim, né? O que o povo escolheu, né? O povo fez uma escolha ali no final, né? Quando Pôncio Pilatos indagou o povo do que se fazer, os irmãos sabem a resposta, né? Então, houve uma escolha, mas ali ficaram discípulos, ali ficou um corpo de Cristo, né? E esse corpo de Cristo está aí na Terra até hoje, né? Esse maior exemplo que nós tivemos daquele amor imensurável se propaga até hoje, e não tem fim, né? Então, até me lembro assim de ter dado aulas para cursos técnicos na área de administração e ter que mandar os alunos ler livros em que falava que o maior administrador e o maior exemplo nos livros de administração foi Jesus Cristo. Na época que eu nem era cristã, mas eu lembro de ler nesses livros renomados e falar de que as pessoas, os administradores que iam se formar, tinham que seguir os exemplos de Jesus Cristo. Quando eu entrei para a igreja, eu disse, meu Deus, olha, Deus já falava comigo lá naquela época. Então, só para tu ter uma ideia, né? Nós tivemos aí um grande exemplo. Discípulos ficaram naquela época e discípulos seguiram os ensinamentos de Jesus. Hoje, nós somos os discípulos, o corpo de Cristo, e nós estamos levando esse testemunho e esses ensinamentos e essas mensagens a muitos mais que estão precisando mais do que nunca. Porque a gente está vendo, né, que realmente lá fora tem muita gente precisando, né, ouvir, saber o que a gente já sabe. Amém. Né? Sabe, segue Grazi, aí falando. No versículo 1, né, do Salmos 40, voltando para ele, né, Deus diz assim, esperei confiantemente pelo Senhor, né? E aí está o permanecer, que tu citou. Permanecer na posição que Deus nos escolheu, que nos chamou para a gente estar. Então, voltando, né, no meu testemunho ali, daquele momento, se eu tentei fugir. Eu fui falar com o irmão Sérgio, né, um dia, eu lembro. Hoje eu me arrependo, óbvio, né? Mas, assim, permanecer na posição, isso nos dá vitória. Perseverar também. Permanecer, perseverar. Então, assim, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele vai vir fazer a obra no tempo dele, não no meu, né? Então... E o resultado vai ser sempre positivo. Isso, sempre. Crescimento espiritual. Isso aí. E o que nos leva a uma consagração também, né? Tu vê que naquelas orações antes dos cultos, o primeiro item é a consagração, né? Que Deus levante a consagração pessoal dos irmãos, né? Da igreja como um todo. Então, se eu me consagrar, né? E esperar que Deus a tempo e a modo dele vai fazer, vai se inclinar para nós, vai nos ouvir, né? E nos atender a tempo e modo dele, vai ficar tudo sempre em paz. Amém. Né? Eu, naquele momento, poderia estar muito mais em paz do que... Se eu tivesse esse pensamento naquele tempo, seria completamente diferente, né, do que foi. Mas são experiências que Deus nos leva para crescer, para avançar, para... O ser humano tem uma situação bem complicada, né? Ele realmente tem medo, né? Hoje a gente sabe por que o ser humano tem medo, né? Existe lá toda uma passagem no Gênesis que fala, né? Depois da queda que Adão teve medo, né? Mas por que ele teve medo mesmo? Porque num primeiro momento ele transgrediu, pecou, né? E teve a queda que todos os irmãos já sabem. Quem não sabe, vamos lá, Gênesis, que vão acompanhar toda a história. Mas a partir daquele momento o medo entrou no ser humano, né? Então, sempre que aparece algo desconhecido para a gente fazer, em qualquer área, a gente tem medo.
E esse medo faz com que a gente fique acuado, né? E que a gente não se dê a oportunidade desse crescimento espiritual. Sim. Né? A gente tem medo de errar, né, Grazi? Medo de, assim, de mostrar para os outros que a gente errou, né? Eu lembro, assim, os sentimentos. Quantas vezes eu errava uma nota e aquela vergonha, né, tomava conta de mim. Sim. E aí, um erro puxava uma sequência de erros. Então, assim, o medo faz isso. Nos trava, nos limita e nos tira daquilo que Deus quer. Exatamente. Então, realmente um assunto bem importante. Tu vê que a gente começou falando aí, né, de tantas coisas, mas realmente o medo é algo que faz com que a gente congele. Bloqueia, né? E realmente não se dá permissão de ter um crescimento espiritual com o Senhor. Porque... para a gente, né? Vamos falar aí, nós somos mães, né? Você aí que nos acompanha, é mãe, é pai. Para o nosso filho caminhar, o que ele teve que fazer mesmo? Dar os primeiros passos. E cair, levantar, cair, levantar. Se ele, a partir da primeira queda, os nossos filhos, o medo tivesse nos paralisado, a gente não teria caminhado até hoje, porque a gente não teria tentado novamente. Então, realmente, a gente vê que o medo é algo que não é de Deus, não. E que realmente nos paralisa, nos congela e não faz a gente ter experiências com o Senhor. Né? Então, a gente já, por aí, tem uma noção de onde vem o medo. É de algo ou alguém que não queira que a gente cresça. Né? Mas o assunto está bem profundo aí, está bem realmente interessante, mas fique aí conosco e nos aguarde. Tem mais no terceiro bloco. Quinta ao Vivo.